Então Deus disse: saia da arca com todos os seres vivos que estão com você e encham a terra, sejam fecundos e multipliquem. Gênesis, capítulo 8, versículos 15 e 17. E logo se inicia a construção da torre. Após as águas terem cessado, e a arca ter repousado sobre as montanhas de Ararat, houve uma série de eventos que ocorreram. Noé, sua família e os animais que sobreviveram à arca e chegaram com a missão de repovoar a terra. Após deixarem a arca, Noé e sua família ofereceram um agrado a Deus como forma de agradecimento. Deus fez uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Como símbolo dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu. Noé e sua família então se estabeleceram e experimentaram a repovoar a terra. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, tiveram descendentes que se estabeleceram por diferentes regiões. Acredita-se que a partir dessas linhagens se originaram os diferentes povos e nações. No entanto, com o passar do tempo, a humanidade novamente se levou de Deus e se tornou corrupta. A Torre de Babel é um evento importante que ocorreu após o dilúvio. Os descendentes de Noé decidiram construir uma torre que alcançasse o céu, como forma de mostrar sua grandeza. A torre foi uma construção feita pelos descendentes de Noé, que se reuniram na planície de Sinear, ou mesmo a Suméria, na região da atual Mesopotâmia, após o grande dilúvio. Os habitantes da região decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, na intenção de fazer um nome para si mesmos, e evitar que fossem dispersos por toda a terra. Eles tinham a intenção de desafiar a autoridade divina e estabelecer uma estrutura que lhes permitisse permanecer unidos e concentrados em um único lugar. No entanto, Deus viu a torre que estava sendo construída e decidiu intervir. Ele confundiu a linguagem dos construtores, fazendo com que eles falassem línguas diferentes, e os dispersaram por toda a terra. Como resultado, a construção da Torre de Babel foi interrompida e nunca foi concluída. Após a dispersão, as nações se desenvolveram de forma independente, criando suas próprias culturas e civilizações ao longo da história. A narrativa bíblica não fornece muitos detalhes específicos sobre o que ocorreu após o dilúvio, em termos históricos ou arqueológicos, pois sua ênfase está na relação entre Deus e a humanidade e nas instruções morais e espirituais dos eventos. Mas isso não é tudo e nem sempre o que consta nos textos bíblicos pode ser levado na literalidade da realidade ocorrida. Como sabemos, muitas das passagens bíblicas, como por exemplo o dilúvio, teve suas origens em povos anteriores aos fatos narrados na Bíblia, como foi o caso dos dilúvios das epopeias mesopotâmicas de Atrasasis e Gilgamesh. Essas epopeias contam com detalhes muito semelhantes dos contos do dilúvio bíblico, contudo, o da epopeia foi bem anterior ao bíblico. Então, a partir dessa ligação, podemos fazer novas análises sobre a construção da Torre de Babel, como veremos a seguir. A maioria de nós conhece a história da Torre de Babel através da versão mitológica bíblica, e suas mais diversas traduções religiosas. Mas se a Bíblia foi de certo inspirada em textos antigos, de civilizações perdidas, e como encontramos relatos em sua própria compilação, qual teria sido o texto mitológico que primeiramente desenvolveu este drama magnífico, se não os textos sobre os deuses sumérios? Esses textos nos dizem que o deus Marduk, filho primogênito do deus Enki, em seu sintoma de maior pico ambicioso por poderes magníficos, intentava construir para o seu reino, na Mesopotâmia, uma enorme torre de controle a qual serviria para acompanhar as idas e vindas dos deuses que se movimentariam através de territórios longínquos. Como que por uma súplica por mais humildade e sensatez, os meio-irmãos, Enlil e Enki, se uniram numa resolução pacífica contra a construção da torre, para evitar que a ganância de Marduk prejudicasse seus reinos, pois temiam que a torre pudesse atrair, para o local em que uma vez se estabeleceram,
uma quantidade massiva de deuses com interesses diversos que pudessem promover ali uma disputa por terras e bens. Sendo assim, Marduk foi surpreendido com a imediata ordem para que todos os trabalhadores de seus reinos, vindos de suas respectivas regiões, tratassem de aprender e se comunicar a partir de linguagens completamente distintas, o que evitaria, portanto, que num futuro próximo, esses trabalhadores pudessem se comunicar livremente. Deste modo, sem poderem se comunicar, o projeto da construção da Torre de Marduk foi interrompido por longo tempo. Mas Marduk jamais abandonaria este sonho. Ele bem sabia que seu pai não permitiria tal construção na região mesopotâmica, então, encontrou um meio de conseguir que os gêmeos, Inanna e Utu, permitissem que a torre fosse construída em território babilônico. Os três, Inanna, Marduk e Utu, entraram em acordo, mas, aparentemente, o filho mais novo de Enlil, Nergal, o rei do submundo, casado com a deusa Ereskkigal, sentiu-se menosprezado a ponto de iniciar uma constante onda de intrigas para prejudicar o acordo entre Marduk e os irmãos gêmeos. A Torre de Babel, ou Torre de Baal-Bel, que significa do Senhor Baal, ou Senhor Belzebu, também não foi adiante e acabou por terminar com uma grande batalha entre os reinos dos deuses. A história da Torre de Babel é frequentemente interpretada como uma alegoria sobre a soberba e o orgulho humano, representando a punição divina pela arrogância dos seres humanos em desafiar a autoridade divina. Ela também explica a origem das diferentes línguas e a dispersão da humanidade por toda a Terra. Vale ressaltar que a história da Torre de Babel, no relato bíblico, não possui comprovação histórica. Ela é uma parte importante do folclore e da tradição religiosa, mas sua historicidade literal é objeto de debate entre estudiosos. Na história bíblica, não é especificado como a Torre de Babel foi destruída. O texto afirma que Deus confundiu a linguagem dos construtores e os dispersou por toda a terra. Não há menção direta a qualquer forma de destruição física da torre. Como a história da Torre de Babel é uma narrativa antiga e mitológica, não existem relatos históricos ou arqueológicos que forneçam detalhes adicionais sobre a construção ou destruição da torre. Dessa forma, não sabemos exatamente como a Torre de Babel teria sido destruída, pois não é descrita na Bíblia, e permanece um mistério. É importante lembrar que a história da Torre de Babel é uma alegoria religiosa que carrega um significado simbólico e moral, não sendo um relato histórico perdido preciso, no caso da narrativa bíblica. Já nos relatos dos deuses sumérios, existem diversos registros impressos na escrita da época, em tabuletas de argila com a escrita cuneiforme, oriunda dos povos da Mesopotâmia antiga. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo, e aproveite e se inscreva, caso não seja inscrito, e deixe um like para ajudar o canal.